Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maná Diário. Eu sou o Jean e estamos juntos aqui neste canal. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Se não estiver bem, leia comigo a palavra do Senhor nesta manhã, que tudo vai ficar bem, tá bom? Porque eu falo para vocês hoje é um dia que Deus preparou para vocês, né? Para nós, de uma forma geral. E o texto bíblico que nós estaremos lendo nesta manhã, texto bíblico, fala de uma situação de um servo do Senhor que ele passou por aprovações, por dificuldades, mas na obediência, sabendo que Deus tinha programado para ele, ele aceitou tudo e não se vingou. Então vamos ver quem é esse homem na Bíblia? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. Assim nos diz a palavra do Senhor. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amados e queridos irmãos, eu posso chamar você de irmão, porque pela graça do Senhor Jesus, nós somos co-herdeiros de Cristo, então nós temos o mesmo sangue, que é o sangue eterno, né? José do Egito, tá meio quente aqui dentro, tá de manhã e tá quente, imagina a tarde. José do Egito, ele passou por algumas situações, por algumas provações, e ele obteve as vitórias necessárias. Só um minutinho. Então José, ele teve os seus filhos lá no Egito, correto? Aos 17 anos de idade, José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Chegando no Egito, Potifar, ele comprou José da mão dos vendedores de escravos e levou José para sua casa e colocou José como governador da sua casa. A mulher de Potifar, né, querendo sacanear José, fazer mal para José, falou: Potifar não vai ver nada não, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. José falou: olha, não tenho nada contigo. Então a mulher de Potifar armou para José uma situação e José foi pego inocentemente e jogado aonde? Lá no calabouço, na prisão do faraó. Chegando na prisão, José permaneceu ali e o carcereiro, ele viu que José era muito bom de governo. Pegou a carceragem, a chave, e entregou na mão de José. E José ali, ele começou a prosperar a carceragem, né? Até que chegou na sua mão o copeiro mor, como nós vimos em algumas passagens, e o padeiro mor. Chegando lá, padeiro mor e copeiro mor tiveram um sonho e relataram para José. José pegou e então falou assim: padeiro, você vai ser morto. E copeiro, você será restabelecido a sua função que antigamente você tinha. José tinha tudo para questionar, para afrontar o Senhor, né? Estou lendo a palavra aqui, tá, mas José, o que acontece? Ele, depois que o copeiro mor foi colocado no seu devido lugar, certinho, José foi esquecido por mais 2 anos dentro do calabouço, lá dentro da prisão. E quando o faraó teve um sonho, o copeiro lembrou-se de José. Olha só como é que são os planos de Deus para nossas vidas. Olha como são os planos de Deus para as nossas vidas. Então, o copeiro se lembrou de José e falou assim: José, faraó, tem um prisioneiro lá na prisão
que ele fica solto, mais ou menos isso, né? E que ele eu tive um sonho, passei o sonho para ele, e ele falou o seguinte: olha, vai acontecer isso, isso, isso. E de fato, tudo que ele falou aconteceu. Então o faraó chegou para o copeiro e falou o seguinte: olha, mandou ir lá na prisão resgatar José. E quando José veio resgatado, ele saiu de prisioneiro a governador. Por quê? Ele havia falado para o faraó: faraó, vai acontecer isso, isso, isso e isso. O sonho de faraó foi mais ou menos isso, que tinha algumas vacas gordas, vacas magras. As vacas magras comiam as vacas gordas. E tinha algumas situações também de espigas de milho e tal. E ali foi que José falou o seguinte: ó, vai ter 7 anos de abundância aqui no Egito e 7 anos de falta as coisas no mundo, né? De miséria pelo mundo. Aí Faraó falou o seguinte: então, o que nós vamos fazer? Falou para José. Aí José falou o seguinte: olha, vamos fazer silos. Então, beleza. O Faraó falou: então, você vai governar. Abaixo de mim, você é o príncipe do Egito, o governador do Egito. E assim foi feito. Então, Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José, Manassés significa que se faz esquecer, né? Ali Deus ele fez com que José do Egito ele se esquecesse das amarguras, das aflições que ele teve com seus irmãos, né? Ele ter passado pelo Potifar, né? Pela prisão. E Efraim significa lá no hebraico frutífero, né? Fértil. Por quê? Deus fez com que José fosse fértil no Egito. Então, José creu nos propósitos de Deus e foi vitorioso. E ele tinha tudo para questionar ao Senhor o porquê. Mas ele entendia o seguinte: se eu estou passando por essa situação, porque é um propósito de Deus na minha vida. E ele não questionou em momento algum. Ele apenas entregava a vida dele no altar do Senhor. Então vamos orar ao Senhor nessa manhã? Pai amado, Pai querido, Pai de bendiga misericórdia, Pai de amor, nos abençoe nesta manhã. Às vezes, Pai, nós não entendemos o seu propósito para as nossas vidas de imediato, mas no futuro nós entendemos e compreendemos que o Senhor tem o melhor para nós. Pai amado, se conosco nesse dia, nos abençoando, abrindo as portas para que nós possamos honrar com os nossos compromissos. Dai-nos saúde espiritual, saúde física, para estar passando por este mundo da melhor forma possível. Pai, esteja conosco, abençoando a nós e aos nossos familiares. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixa aquele like e coloca um comentário. Gostei. Só isso. O YouTube vai expandir esse vídeo para mais pessoas. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo aqui no nosso canal Maná Diário. Tchau, tchau. Fui!